Irmãos e irmãs, amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 é o YouTube. @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. repórterpaulomaciel.blogspot.com é o blog onde tem muito texto para pesquisa que eu produzo. E temos ainda o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 13 de outubro de 2025. É a 28ª semana do tempo comum, segunda-feira, no ano litúrgico C, quando a cor é verde, com a missa à escolha. A primeira leitura é a leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos do 1º ao 7º. Estou simbolizando aqui com os paramentos litúrgicos verdes, de hoje, aqui no meu pescoço, um lenço verde. Eu sou leitor e animador litúrgico da Igreja Católica em Colatina. Vamos à leitura do início da carta de São Paulo aos Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido nas Escrituras, e que diz respeito a seu filho, descendente de Davi segundo a carne, autenticado como Filho de Deus com poder pelo Espírito de Santidade, que ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer a obediência da fé todos os povos pagãos, para a glória de seu nome. Entre esses povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo, a vós todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora o Salmo responsorial é o Salmo 97 na Bíblia Vulgata, a Bíblia de tradução latina por São Jerônimo, ou 98 na Bíblia de Jerusalém, versículos 1º, 2º, 3º, 2º ao 3º AB, 3º CD ao 4º, refrão 2º A. O Senhor fez conhecer a salvação. Repitamos. O Senhor fez conhecer a salvação. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação. O Senhor fez conhecer a salvação, e as nações sua justiça. Recordou seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer a salvação. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer a salvação. Repitamos. O Senhor fez conhecer a salvação. Vamos agora ao Evangelho. Aclamemos o Evangelho. É uma recepção do Evangelho, Vamos recebê-lo e depois vamos proclamá-lo. Capítulo 11 do Evangelho escrito por São Lucas, versículos de 29 a 32. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aqui Jesus Cristo, aqui São Lucas, padroeiro dos médicos, santo deste mês, e o autor do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora saber as explicações do Evangelho, principalmente. Aqui no livro Igreja em Oração, temos uma bela explicação para o Evangelho de Lucas 11, versículos 29 até o 32. Jesus, para demonstrar a incredulidade de sua geração, apresenta-se superior a duas personagens bíblicas, Jonas e Salomão. A história de Jonas é uma parábola, segundo se acredita, crítica àqueles que desejavam o monopólio de Deus. Jonas, depois de negar-se, aceita a ordem de Deus, vai a Nínive e prega o arrependimento. Os ninivitas se arrependeram e fizeram penitência, acolhendo a pregação. Jesus é o próprio sinal para seus contemporâneos, como fora Jonas para os ninivitas. Seus adversários, no entanto, se obstinaram em não crer no sinal Jesus. Querem sinais de poder extraordinário, conforme Lucas 11, versículo 16. Em vez de converterem-se pela pregação de Jesus, maior que Jonas. Jesus é também maior que Salomão, o rei sábio. A rainha do sul viajou distâncias para ouvir Salomão. Já os contemporâneos de Jesus não quiseram ouvi-lo. Jesus, a própria sabedoria divina, agindo e pregando em viva voz, bem próximo aos seus, foi rejeitado. Diante dessa passagem do Evangelho, muito atual, cultivemos no coração atitudes de arrependimento e conversão à sabedoria do Evangelho. Jesus é o sinal, não precisamos ir longe para ouvi-lo e vê-lo. Ele está entre nós e ao nosso lado, presente no nosso meio, com nossos irmãos. Jesus, maior que Jonas e Salomão, é o sinal perfeito e grandioso do amor e da salvação de Deus. Temos mais explicações do Evangelho. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho, temos esta explicação para Lucas 11, versículos do 29 ao 32. Jesus sente que suas palavras e obras não encontram acolhida no coração de seus conterrâneos, sobretudo dos dirigentes do povo. De vez em quando ele é desafiado a exibir algum prodígio, algum milagre, algo espetacular, capaz de convencê-los de que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. No entanto, basta-lhes o eloquente sinal de Jonas. Jesus classifica esta geração como malvada, isto é,
aferrada a uma instituição que não abre mão de privilégios, que não aceita a proposta de uma sociedade assentada na prática da justiça e da fraternidade. É uma geração tão avessa à presença e mensagem de Jesus que no dia do julgamento será condenada, não por Jesus, mas pelos que se convertem com a pregação de Salomão e de Jonas. Aqui está alguém, Jesus, que é maior do que Salomão e maior que Jonas. Temos mais uma reflexão para Lucas, capítulo 29, versículo 32. Somos uma geração perversa? A nossa geração é perversa? Não acreditamos que Jesus é o sinal maior? Prova disso é que estamos manuseando este livro. Cada dia lemos com atenção a palavra e talvez este breve comentário, fazemos um pouco de oração. Não sei se Jesus se refere exatamente a isso. A questão não está em dedicar um tempo à meditação e à oração, a questão está na vida. Ela é o lugar que temos de demonstrar que Jesus é o grande sinal, aquele que nos leva à salvação, em nosso modo de viver, de tratar os outros, de nos comportar. Aí é que atuamos. Resumindo, nós temos que colocar a palavra de Deus em prática. Nós temos que falar de amor, mas também praticar o amor, né? Bem, agora temos os santos do dia. Os santos do dia praticaram o amor. Santo do dia 13 de outubro, São Teófilo de Antioquia, foi bispo do século II. São Teófilo de Antioquia, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 13 de outubro é São Venâncio de Luni, foi bispo do século IV, amigo do Papa São Gregório Magno, ocupou-se esmeradamente dos clérigos e monges de sua diocese em Luni, na Itália. Santo do dia 13 de outubro é São Rômulo. Foi bispo do século V, cheio de ardor apostólico, morreu durante uma visita pastoral aos povoados rurais de sua diocese de Gênova, na Itália. Perdão aí que deu um probleminha nas pregas vocais, vou até falar de novo sobre este santo. Santo do dia 13 de outubro, São Rômulo, bispo, faleceu no século V, cheio de ardor apostólico, morreu durante uma visita pastoral aos povoados rurais de sua diocese de Gênova, na Itália. Santo do dia 13 de outubro é São Conganho, abade do século VIII, foi príncipe irlandês que abraçou a vida religiosa na Escócia. São Conganho erigiu e governou o mosteiro em Lochalsh. Santo do dia 13 de outubro é São Geraldo, conde de Aurillac. Morreu em 909. Manteve em segredo sua vida monástica, trajando vestes seculares. Foi um constante exemplo para os outros príncipes. Santa do dia 13 de outubro, Santa Quelidônia, virgem, morreu em 1152. Viveu durante 52 anos como eremita nos montes de Simbruine, na Itália, em regime de extrema austeridade. Bem-aventurada do dia 13 de outubro é a beata Maddalena Panattiere. Virgem, faleceu em 1503. Numa pequena capela de Trino, na Itália, esta terciária dominicana catequizava e dava conselhos até a sacerdotes que a ela acorriam. Bem-aventurada do dia 13 de outubro é a beata Alexandrina Maria da Costa. Morreu em 1955. Por defender sua castidade, ficou paraplégica aos 14 anos de idade. Viveu confinada no leito pelo resto da vida, oferecendo-se como vítima pela conversão dos pecadores. Olha que história, hein? Defendendo sua castidade, sua virgindade, ficou paraplégica, adolescente.
De acordo com o site da comunidade católica Canção Nova, Alexandrina Maria da Costa nasceu em Balazar, Póvoa de Varzim, Arquidiocese de Braga, Portugal, no dia 30 de março de 1904. Foi batizada no dia 2 de abril, um sábado santo. Foi educada cristãmente pela mãe, junto com a irmã Deolinda. Alexandrina viveu em casa até aos 7 anos. Depois foi para uma pensão de um marceneiro na Póvoa de Varzim, a fim de frequentar a escola primária que não existia em Balazar. Fez a primeira comunhão na sua terra natal em 1911 e no ano seguinte recebeu o sacramento da Crisma pelo bispo de Porto. Passados 18 meses, voltou a Balazar, foi morar com a mãe e a irmã na localidade de Calvário, onde iria permanecer até a morte. Olha a história, então, dessa beata, que quer dizer que falta um degrau para a sua canonização. Na igreja tem os servos, os veneráveis, depois servos de Deus, beatos e depois canonizados. Então falta um degrau, ela está como beata. Bem, robusta de constituição física, a beata Alexandrina começou a trabalhar nos campos, equiparando-se aos homens e a ganhar o mesmo que eles. Aos 12 anos, porém, uma grave infecção colocou-a quase à morte. Superou a doença, mas sua saúde ficou abalada para sempre. Aos 14 anos, num sábado santo, em 1918, ela e a irmã Deolinda e uma mocinha aprendiz trabalhavam na costura quando perceberam que 3 homens forçaram as portas e conseguiram entrar no local. Alexandrina, para salvar sua pureza ameaçada, não hesitou em atirar-se pela janela de uma altura de 4 metros. Ficou gravemente ferida. Nas diversas visitas médicas, foi diagnosticado um fato irreversível. Até os 19 anos, pôde ainda arrastar-se até a igreja, onde gostava de ficar recolhida, com grande apoio das pessoas. A paralisia foi avançando e no dia 14 de abril de 1925, Alexandrina Maria da Costa ficou definitivamente de cama. Ali haveria de passar o restante dos seus 30 anos de vida. Os restantes 30 anos de vida. Até 1928, pediu a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, a graça da cura, prometendo que, se sarasse, partiria para missões. Depois compreendeu que a sua vocação era o sofrimento e abraçou-a profundamente, prontamente. Começaram então os fenômenos místicos. Alexandrina iniciou uma vida de grande união com Cristo nos tabernáculos por meio de Nossa Senhora. Quanto mais clara se tornava sua vocação de vítima, tanto mais crescia nela o amor pelo sofrimento. Comprometeu-se com o voto a fazer sempre o que fosse mais perfeito. Desde 1934, orientada espiritualmente por um padre jesuíta, passou a escrever tudo quanto lhe dizia Jesus durante seus êxtases contemplativos. Em 1936, segundo ela, por ordem de Jesus, pediu ao Papa a consagração do mundo ao coração do Imaculado Coração de Maria. Pediu a consagração do mundo ao Coração Imaculado de Maria. O pedido foi renovado várias vezes até 1941, quando então Alexandrina parou de escrever ao Papa e também em seu diário. A partir de 27 de março de 1942, deixou de alimentar-se, vivendo exclusivamente da Eucaristia, da hóstia consagrada. No ano seguinte, passou a ser estudada para se saber o que acontecia por uma junta médica. Em 1944, seu novo diretor espiritual, um padre salesiano, após constatar a profundidade espiritual a que tinha chegado, animou Alexandrina a voltar a ditar o seu diário, o que ela fez até a morte. No mesmo ano, ela se inscreveu na União dos Cooperadores Salesianos, querendo colaborar com seu sofrimento e suas orações.
para a salvação das almas, sobretudo dos jovens. Olha, preocupada com os jovens, essa beata. Atraídas pela fama de santidade, muitas pessoas, até de localidades longínquas, buscavam os conselhos da Rosa Branca de Jesus, como era também chamada pelos fiéis, que já a veneravam como a Santinha de Balazar. De sexta-feira, 3 de outubro de 1938 a 24 de março de 1942, ou seja, por 182 vezes, viveu em todas as sextas-feiras os sofrimentos da paixão. Superando o estado habitual de paralisia, descia da cama e, com movimentos e gestos acompanhados de angustiantes dores, repetia por 3 horas e meia os diversos momentos da Via Crucis. Em 1950, Alexandrina comemorou os 25 anos de sua imobilidade. Em 7 de janeiro de 1955, foi anunciado que este seria o ano de sua morte. No dia 12 de outubro, quis receber a unção dos enfermos. No dia 13 de outubro, aniversário da última aparição de Nossa Senhora em Fátima, ela foi ouvida exclamando: "Estou feliz porque vou para o céu." Às 19h30, ela faleceu. Olha, ela foi feliz, mesmo com todo o sofrimento que teve. Foi beatificada pelo Papa João Paulo II em 25 de abril de 2004, terceiro domingo da Páscoa. Durante a celebração eucarística ocorreu a beatificação de 6 pessoas: o presbítero Augusto César Toriski e 4 monjas: Laura Montoya, Maria Guadalupe Garcia Savala, Nemésia Vale, Eusébia Palomino Yenes e a leiga Alexandrina Maria da Costa, que hoje celebramos. Oração dessa beata que está com Deus. Grande devota de Eucaristia, grande devota da Eucaristia, beata Alexandrina, soubeste se alimentar e viver apenas de Jesus. Ajudai-nos a não perder a fé neste sacramento e amá-lo com todas as nossas forças, assim como tu fizeste. Que a Eucaristia seja o sentido da nossa vida. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, afinal de contas estamos lidando com o Criador do Universo, nosso Criador, o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Mesmo que seja um não, acate. Eu já recebi muitos nãos de Deus e confesso que inicialmente a gente não compreende, mas com o passar do tempo nós vamos compreender. Se eu não tivesse recebido aqueles nãos de Deus no passado, talvez não estivesse mais aqui e talvez estivesse ainda pagando por algumas iniquidades no purgatório. Pense nisso. E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, é do dialeto de Jesus o aramaico, ou Maranata, como dizem nossos irmãos das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja pronto para ir para o céu. Não queira ir para o fogo eterno, para o distanciamento perpétuo de Deus. Não pense nisso. Tanta gente aí que não está se importando com a salvação eterna. Inclusive tem adoradores do diabo. O que é isso? Vamos para a vida eterna com Jesus, com Maria Santíssima, com São José, São Paulo, São Pedro, Santa Madre Teresa de Calcutá, São Frei Galvão, São João Paulo II.
Santa Irmã Dulce. Pense nisso, para ir para o céu, para a vida eterna, onde haverá felicidade em plenitude na volta de Jesus, quando teremos corpos glorificados, algo inenarrável, inexpressável, inexprimível, grandioso, inefável. Temos que ser batizados, acreditar em Jesus como Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é o Pai, Criador, o Filho, o Redentor Jesus Cristo, o Espírito Santo, nosso assistente espiritual. E temos que nos arrepender dos nossos pecados para não morrermos em pecado grave. Batismo, crer em Jesus como Deus e arrependimento dos pecados. E estaremos juntos com corpos transfigurados semelhantes ao de Jesus quando ressuscitou. E vamos viver para todo o sempre. Vamos deixar essa efemeridade da vida aqui na Terra e iremos para uma dimensão que não sabemos explicar como será, mas São Paulo já diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós quando Jesus voltar na parousia. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse meus endereços na internet, é só digitar Paulo Roberto Maciel, e chega ao YouTube, Instagram, Facebook e blog.